programa Mais Milho de hoje começa de forma diferente. Nós temos um convidado especial. É o ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, o precursor da agricultura no Cerrado brasileiro. Paulinelli, muito obrigado pela participação no nosso programa de hoje. Você tem acompanhado o Mais Milho? O que tem achado dos programas? Olha, com muito prazer. Eu tenho acompanhado, tenho visto a objetividade com que esse programa está sendo transmitido. Ele está levando conhecimento, ele está levando tecnologia, ele está viabilizando as áreas produtoras de milho a melhorarem. Como eu falei, Paulinelli é o nosso convidado de hoje. Nós estamos a caminho do Oeste Catarinense, município de Ouro Verde. O pessoal que é muito forte na agricultura. O que nos espera essa região ali? Vamos visitar uma fazenda, uma família. O pessoal produz mais de 200 sacas por hectare. Acho que vai ser um bom exemplo hoje no programa, hein, Paulinelli? Esse pessoal aqui, eles estão tendo marcas fabulosas. E eu tenho certeza de que eles irão nos dar as dicas de como se produz com essa frequência, com esta produtividade, constância e principalmente como ganha dinheiro na agricultura brasileira. Vamos lá conhecer? Vamos lá. O Mais Milho de hoje está começando. Fábio. Bom dia. Joia, obrigado por receber o Mais Milho aqui na fazenda, Paulinelli. Muito bem, Fábio, meu companheiro e colega. Você sabe que só o fato da gente vir aqui já prova que você é bem sucedido no que faz e a gente quer saber por quê, né, Paulinelli? Vamos saber agora, né? Esse é o objetivo. Olha que beleza, nós vamos saber já de olho, só de olhar. Esse é o objetivo do Mais Milho, conhecer a sua história, traçar um raio-x, um mapa aqui na fazenda, saber por quê que você tem médias acima de 200 sacas por hectare. A nossa história na agricultura começa no ano de 1978, quando meu avô trabalhava com gado de corte. E a partir daí, meu pai começou a investir no plantio de soja. Foram as primeiras áreas que foram abertas, começamos com 180 hectares de plantio de soja. No ano de 1996, começamos com os primeiros plantios de milho. A partir daí, então, foi implantado ainda trigo e feijão na nossa propriedade. Você aqui planta quantos hectares total da fazenda, Fábio? A área total da fazenda hoje são 680 hectares, sendo que desses aí 230 são com o plantio de milho. A sua média de milho aqui, qual é que é? A média da propriedade foi no último ano 212, nos últimos 2 anos foram 212 sacas por hectare, né? Sendo que teve talhões que chegaram a atingir até 225 sacas por hectare. Tudo isso milho sequeiro a gente está falando, né? Sequeiro, sem irrigação. Você que vem de uma longa estrada na agricultura, Paulinelli. Tempos atrás era impensável produzir assim, não é? Sonhávamos, mas eles estão chegando a fazer isso na prática. Você vê que uma produtividade dessa, num tamanho desse, não é fácil não. Isso aí tem que ter estrada já percorrida, viu? É uma média alta. É alta e nós sonhamos com essa média para o Brasil. Agora o clima da região aqui, ele ajuda o solo argiloso, precipitação hídrica, altitude. Queria que você falasse um pouquinho já para introduzir essa questão do clima, né? Se ele é favorável à produção de grãos na região. O clima aqui eu considero bem favorável para a produção de milho, né? Porque aqui nós estamos numa altitude de 930 a 950 metros e nós temos um clima bem ameno e principalmente noites frias, né? Que noite fria é um ponto principal no milho, né? E a precipitação pluviométrica também é muito boa, né? Nós temos bons índices de precipitação. Soma isso a produtores tecnificados que trabalham bem, o resultado acaba sendo positivo. É o que eles estão demonstrando aqui, né? Estão demonstrando sem irrigação. A gente sabe que hoje ou amanhã o Brasil, que tem muita água, vai acabar irrigando mais e fazendo uma lavoura a mais. E com essa produtividade, ninguém vai bater o Brasil, né? Você vê que toda a produção mundial, há 4.000 anos, foi feita no clima temperado. No clima temperado, você tem no máximo uma lavoura por ano e bem apertado, com uma janelinha bem espremida de 12 dias. Ele aqui não, tem 12 meses no ano. Ele planta esse milho, depois planta o trigo, depois planta uma lavoura para cobrir o solo e fazer
que ele mais precisa, que é a matéria orgânica, são 3 lavouras que ele praticamente faz por ano. Isso é só aqui no Brasil. Agora você faz rotação de cultura aqui, é soja, milho, tem feijão também, não é? Feijão. E tem trigo também que participa no inverno e tem as coberturas de aveia, tem as coberturas consorciadas com nabo forrageiro, consorciado com ervilhaca. Tudo isso visa o equilíbrio, formar um sistema de plantio direto bem feito. Agora como é que você faz essa rotação aqui dentro? De que forma ela é feita? A gente fica com em torno de 30% do plantio de milho, 25% a 30% do plantio de milho, e uma área de feijão, e o restante fica, a maior parte do plantio é com soja. E o trigo entra com 30% também no inverno. Cada 3 anos a gente volta na mesma área com o plantio de trigo. É essa cobertura permanente do solo, que vai melhor preservar o solo, vai evitar o desgaste, o sol não vai queimar a matéria orgânica, o solo vai aproveitar essa matéria orgânica. E nessa rotação, então, que ele faz, a soja e o feijão são 2 leguminosas excepcionais. Pega o nitrogênio do ar e fixa lá embaixo. Vem o milho depois, aproveita isso com uma intensidade total. Ele está fazendo o ideal aí, é onde nós precisamos chamar a atenção do produtor brasileiro, que essa integração de lavouras, nesta rotação inteligente, é o segredo do Brasil. E o bom é o que o milho deixa depois, né? Porque a quantidade de palha que ele deixa, a quantidade de nutriente que ele extrai do solo e deixa em cima para o solo, é uma ciclagem do nutriente muito grande, né? Então o milho tem uma participação muito grande nessa cadeia. O que a gente quer aqui no programa, né, Paulinelli, é saber exatamente a receita dele, a correção de solo, o quanto que ele usa. E ele tem muita coisa para ensinar nessa área. Potássio. A adubação dele é interessante. Vamos ouvir o que ele está fazendo, porque isso vai servir para muitas outras regiões brasileiras. Agora vamos ouvir lá na lavoura, que a gente quer conhecer a roça dele, Vamos lá, né? vamos ver no pé do milho. Vamos conhecer o milho do homem lá? Vamos lá. Vamos lá então, vamos embora. Bom, chegando aqui na lavoura do Fábio, o milho aqui foi plantado, foi em setembro, está quase colhendo já, Fábio? Setembro, isso, dia 16 de setembro foi plantada essa lavoura aqui. Quase colhendo, março, com o início de março a gente espera estar colhendo esse milho aqui. Quem repara aqui, por exemplo, a fila de fora está quase toda com 12 espigas. Isso é uma fábula. A chuva Tem foi, granada até na ponta. isso, a chuva foi boa, esse ano teve adubação. Essa área aqui é uma área trabalhada com bioativador de solo, e a gente pode ver aqui, observar como houve uma granação boa da espiga. Isso. Nós vamos fazer a contagem aqui dos grãos para ver o potencial desse milho. 1, 2, 3, 4, 46. Agora, vamos contar 1, 2, 3, 12, 13, 14. 14 vezes 47 e vezes 0,29. Isso aqui vai dar acima de 200 sacos tranquilo. A gente vem observando aqui em todos os programas que gravamos, Paulinelli, que o produtor que ele aposta no ambiente produtivo, no sistema todo, ele colhe melhor, ele alcança bons resultados. Esse é um dos segredos que faz, assim como o Fábio aqui, bem sucedido na agricultura? Eu não tenho dúvida. Ele aqui está procurando fazer um sistema integrado, fazendo um trabalho em que as atividades se compõem. Você pode olhar com o milho dele, tem uma uniformidade fabulosa. É preciso preparar o solo, a terra, a fazenda para receber a tecnologia da maneira mais correta possível, e isso faz a diferença? Com certeza, isso faz a diferença, porque cada tecnologia ela tem um tipo de solo que ela está adaptada, né? Ela está adaptada para uma certa condição de solo. Não adianta você ter uma planta com uma alta genética se você não tem um solo que vai corresponder a isso. Na realidade, ele tem cada talhão desse aqui diferenciado, marcado, ele sabe na análise física, na análise química, na análise biológica, exatamente o que ele precisa de fazer. E ele está tentando recuperar isso em termos de uma agricultura de precisão, ou seja, em cada talhão, a dose certa para aquele talhão.
Agora, agricultura de precisão, há quanto tempo você faz aqui na fazenda? A agricultura de precisão, nós estamos há 9 anos trabalhando com isso na propriedade. A correção, a parte de calagem é feita em cima dos mapas de agricultura de precisão. A gente faz um trabalho com o gesso também e faz todo um trabalho de adubação de sistema. Quando a nossa adubação, principalmente a adubação fosfatada, toda ela é feita no inverno. Esse trabalho a gente tem aqui já há 8 anos e com incremento de produtividade. Nem um ano, nos 4 anos de teste que a gente ficou testando aqui se o sistema era viável ou não, nem um ano a gente teve decréscimo de produtividade, sempre acréscimo. Agora, o Fábio estava contando aqui, Paulinelli, que ele faz a adubação de sistema já há 8 anos com bons resultados. Foca muito na adubação. A gente quer saber o que é a adubação de sistema, né? Vamos saber. Vamos saber. Pode ser no próximo bloco? Pode ser. Então nós já voltamos. Fique aí no próximo bloco, adubação de sistema na fazenda aqui do Fábio. Estamos de volta com o programa Mais Milho, hoje gravado em Ouro Verde, no oeste catarinense, aqui na fazenda do Fábio, e prometemos no primeiro bloco de falar da adubação de sistema que ele pratica há 8 anos com bons resultados, né, Fábio? Consiste no que a adubação de sistema? A adubação de sistema consiste em você usar a adubação no inverno, principalmente a adubação fosfatada, você concentrar ela toda no inverno. E você, no plantio de verão, que é o carro-chefe, você tem apenas o plantio de semente, você não usa fertilizante no verão. Esse aqui é o princípio da adubação do sistema. Nós testamos 4 anos, funcionou, sempre teve incremento da produtividade e agora são 4 anos, vai ser a 4ª colheita em 100% da área. Toda a propriedade adota a adubação do sistema. Agora, passo a passo, como é que ela funciona? Vamos dizer assim, você colheu a soja, né, no mês de março, é março que colhe a soja? Em torno de março, abril, por aí. Abril. A Isso. partir daí começa a preparar de que maneira o solo? Pois é, aí alguns talhões têm coleta de amostra de solo para fazer uma análise e para o trabalho de agricultura de precisão. Essa análise é feita onde? E essa análise é feita em laboratório, mandado para o laboratório para fazer análise e depois a gente faz o processamento dos mapas para ver o resultado, o que cada talhão precisa, quanto que ele precisa de cada nutriente, como é um raio-x da propriedade. A partir daí, a gente tendo esses resultados, a gente já está entrando com a adubação do plantio de inverno, que é a nossa rotação, que principalmente a aveia entra como cobertura. E aí já entra a adubação. A adubação fosfatada entra na mesma linha do plantio de inverno. Entra junto com a aveia? Junto com a aveia. E isso o que acontece? Você tem uma redução, você tem o adubo a 17 centímetros uma linha da outra. Você tem uma melhor distribuição desse adubo na linha, no solo. Ele não está mais a 80 ou a 50, ele está agora a 17. Você tem um efeito salino bem menor, lógico que para quando você plantar a tua cultura de verão. Quer dizer, o espaçamento ele é de 17? 17 centímetros é o plantio de inverno. E aí depois a gente tem todo esse processo, nesse meio tempo, tem as correções com micronutrientes e o nutriente que vai ser feito lá perto do plantio é o potássio, é o cloreto de potássio que é usado ali um dia antes do plantio. E aí coloca quantos cloreto de potássio? Numa média, são em torno de 280 kg por hectare, mas isso num sistema de taxa variável, né? Conforme cada ponto precisa. Uma média geral, assim, se daria para dizer, em torno de 280 kg de cloreto de potássio e uma média de 330 kg de MAP no inverno. Agora o gesso você coloca todo ano, como é que é? O gesso a gente coloca a cada 2 anos, tenta fazer uma rotação entre os talhões, a cada 2 anos está repondo esse gesso. Porque toda planta ela precisa de bastante cálcio, e o gesso é um excelente fornecedor de cálcio para a planta. Agora a aplicação de fungicida, inseticida, você faz quantas aplicações, como é que trata essa questão aqui? Bom, por se tratar do milho BT, geralmente uma aplicação de inseticida e 2 de fungicida. Agora a dessecação, como é que você faz aqui, Fábio? É uma dessecação, quantos dias antes, ou faz 2? Como é que é o processo aqui na fazenda? Bom, no último ano a gente adquiriu essa máquina e o processo de dessecação mudou um pouco na propriedade. Antes a gente fazia 2 dessecações, fazia uma 30, 45 dias antes do plantio e fazia uma praticamente na hora do plantio. Depois disso a gente eliminou essa primeira dessecação, faz esse manejo com o rolo-faca
e continua com a dessecação perto do plantio. Então a gente eliminou uma dessecação nesse processo, né? Tiramos fora uma aplicação de químico, um manejo mais ecológico dentro da propriedade. Quer dizer, tem uma contribuição ambiental também. A contribuição ambiental, e sem falar que o rolofaca ele faz parte do sistema de plantio direto, é uma máquina que vem ajudar muito no sistema de plantio direto, no manejo de palhata, no manejo de cobertura verde. Né? Se ele não tivesse uma máquina dessa, ele ia ter problema no plantio direto. Às vezes a plantadeira não consegue cortar a palha, então começa a embuchar, planta mal feito, distribui pior o adubo e outras coisas mais. Então, com essa atividade como ele está fazendo, ele está atingindo o ápice do aproveitamento da palha, sem prejudicar a próxima colheita. Agora, outra novidade que apareceu nesse programa aqui, queria também abordar com o Fábio, é a questão da bioativação que você usa na lavoura. O que seria a bioativação, Fábio? Nós estamos usando produtos bioativadores de solo. São produtos que mexem com a parte biológica do solo. É uma coisa nova, a gente está testando, tem essa área é uma área piloto, são 3 anos de teste. E isso principalmente proporciona um melhor aproveitamento do fósforo no talhão. Então nós tivemos casos na cultura da soja de ter uma adubação zerada. E nesse talhão aqui que tem o milho plantado, nós temos 70 kg de MAP por hectare, comparado a uma área normal, que são 330, né? Então tem uma redução muito grande, são praticamente 20% do uso de fertilizante. E uma redução também no cloreto de potássio, que tem só 160 kg por hectare, comparado com 280 kg da área ao lado. Por isso é que num país tropical nós estamos levando vantagem. Aqui o ano inteiro o solo tem biologia trabalhando. O homem está no caminho certo? Mais do que certo. Agora a gente está em Santa Catarina, aqui, né, que tem muita granja, né, indústria. E ano passado teve essa questão de preço, né, Paulinelli? O milho foi muito exportado, faltou milho aqui no mercado interno. Tem um desequilíbrio ainda na cadeia nesse sentido, não tem? É natural. O milho, ele reflete exatamente essa sazonalidade que ele tem no preço, nas condições de produção. Agora, o ideal, e que nós estamos buscando com esse Mais Milho, é ter uma certa regularidade, que o governo exerça as funções que ele precisa exercer na política pública, dando tranquilidade ao produtor no crédito, no seguro rural, que o ministro vai querer implantar para o ano que vem, inclusive seguro de renda, e principalmente o recurso da comercialização na hora certa, para que ele não fique na mão de quem não usa o milho, ele precisa ir direto da mão de quem usa. Agora eu queria conversar com vocês sobre um grande desafio que eu acho que ainda existe para o produtor, que é a comercialização. Você aqui, Fábio, como é que faz aqui? Trava preço? Como é que trata essa questão? A gente entrega toda a nossa produção aqui, entrega em cooperativa, né? E a gente vende conforme o preço da época, conforme o preço da época. Então a gente ainda está ficando muito dependente dessas oscilações de preço de mercado, né? Isso que é o que dá um pouco de problema, insegurança para a gente na hora de comercializar. Paulinelli, por que a comercialização ainda é, né, esse desafio tão grande aí para o produtor brasileiro? Olha, o Brasil, dos grandes produtores de milho do mundo, é o único que ainda não tem uma política pública estável. Os outros países chegaram à conclusão que milho, para se produzir, é preciso que o governo e os produtores estejam juntos, tem que ser uma parceria. E fazem isso com muita competência. Inclusive, o maior produtor do mundo, que é os Estados Unidos, que trabalha com um buffer stock, inclusive para abastecer as suas demandas próprias. Você faz uma conta rápida, realmente ele está preocupado hoje por causa da safra do ano passado, que foi ruim, e esse ano é uma safra boa. Será que o preço vai sustentar ou não? Isso precisa de acabar. Ele tem que ter o crédito, tem que ter um seguro de renda, que é o que nós estamos lutando agora para obter. E acho que nós vamos nos aproximar disso. Agora, o maior efeito de tranquilidade que nós precisamos ter no Brasil é saber se esse milho precisa ou não no mundo. A FAO está dizendo aí que nós vamos ter que
dobrar a produção até 2050, porque a população vai passar de 7 bilhões para 9 bilhões e 700. E que o Brasil precisa contribuir com 40% dessa evolução. Eu vou te dar um dado simples. Quando você pensa na Ásia, que a cada dia a cada ano uma população brasileira entra no mercado consumindo, você tem que imaginar qual é a demanda que eles vão ter, especialmente de proteínas nobres. O que são proteínas nobres? Para eles lá, o peixe, que precisa de ração, o frango, o porco, o boi. Estas são as proteínas que eles têm que comer. A Índia, a China e os outros países que estão crescendo, a África e a própria América Latina. A cada quilo de ração que você tiver de produzir no mundo, você tem que usar 30% de soja e 70% de milho. Onde é que tem espaço no mundo para produzir esse milho? Só no Brasil. Sem precisar derrubar a Amazônia, sem coisa nenhuma. Só essas pastagens degradadas, com a integração, usando sistemas complementares como ele está fazendo, se ele já está hoje com potencial para 2.400 sacos por hectare, nós precisamos que o Brasil inteiro esteja. E vai sobrar milho? Não, vai faltar milho. Não, ele está perseguindo aqui o objetivo de 250 sacos por hectare. Não é isso? A nossa meta é chegar aos 250 em pouco tempo. A meta dele. Parabéns. Olha, acho que isso aí explica muita coisa do seu sucesso. O programa está acabando, é assim mesmo, quando é bom, passa rápido. Queria agradecer demais ao Fábio. Parabéns pelo seu sucesso aqui. Obrigado, Paulinelli, por participar do programa Mais Milho. Querem deixar algum recado? Fiquem à vontade aqui para o nosso telespectador. Bom, essa é a nossa grande intenção no programa Mais Milho. O Brasil tem a esperança do mundo de ser o grande abastecedor de milho. É o único país que pode fazer isso. E tem que começar como o Fábio aqui. Parabéns, Fábio. Obrigado. Acabou o programa, estamos voltando para casa. Acho que foi um bom exemplo. Fiquei muito feliz, Paulinelli. Esse exemplo aqui dessa família, acho que explica tudo, né? O sucesso, a maneira, as práticas que utilizam. O que achou? Olha, fiquei encantado. Estão melhorando a sua propriedade, a qualidade de suas terras, fazem uma agricultura de precisão, fazem as adubações mais avançadas que se tem, estão usando a biotecnologia também no avanço da biotecnologia do solo. Eu fico muito feliz de ter acompanhado com você, João, essa visita que me entusiasmou. E nós ficamos muito felizes com a sua participação mais do que especial aqui no Mais Milho. Acesse nosso site, é www.maismilho.com.br e desde já temos um encontro marcado. É sábado que vem, às 11 horas da manhã. Até lá! Até lá!